Peço que os irmãos abram no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, verso 24 a 26. Mateus 16, verso 24 a 26. Certa vez me perguntaram: pastor, a sua igreja, por ser igreja perfeita? Eu digo não. Nosso culto, às vezes a gente erra a música, o microfone não funciona, o Lucas tem que sair correndo, e é isso aí. É um bando de imperfeitos tentando servir um Deus que é perfeito. Mas eu te garanto uma coisa, que quando a Sagrada Escritura é lida, Deus fala e Deus é perfeito. Então, se há um momento, queridos irmãos, em que há perfeição, é agora, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então eu peço que você se coloque em pé, reverência ao Senhor, aqueles que podem, e te convido a ouvir com fé e alegria a santa palavra de nosso Senhor, que diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pai, querido Pai Celestial, nós agradecemos por esse momento em que com misericórdia e graça Tu olha para nós. Te peço, Pai Santo, amado Deus Espírito Santo, que neste momento o Senhor ilumine nossos corações e nossas mentes para compreendermos a Tua palavra. Mas muito mais do que compreendermos, possamos ter uma fé viva, uma fé que é vivida com amor e graça diante do mundo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que oro. Amém. Podem se sentar? Eu sempre gosto de trazer uma frase, que resume um pouco do que nós vamos falar, que é mais fácil você meditar durante a semana numa frase do que meditar num texto todo, de 3 páginas, como a minha. E diz assim, de um teólogo que amo muito: seguir a Cristo exige um coração que deseje todos os dias, que o deseje todos os dias, não apenas quando é conveniente. Seguir a Cristo exige um coração que o deseje todos os dias, não apenas quando é conveniente. Tozer é o autor dessa frase. Ao sermos chamados de forma irresistível pela graça de Deus, ao recebermos uma nova natureza, que é nascermos de novo, ao recebermos o perdão por nossos pecados, ao recebermos redenção, remissão, ao sermos justificados, além de assumirmos a nossa posição como filhos de Deus, nós somos chamados também a sermos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você foi adotado por Deus em Cristo Jesus, mas você foi chamado para ser um discípulo. Mas independente de sermos chamados, regenerados, perdoados e adotados em Cristo, um ato que é exclusivo de Deus, que parte dele, do poder dele, do amor dele, da graça, misericórdia dele. O chamado para ser discípulos depende de nós. Está intrinsecamente relacionado ao nosso chamado à santidade, que é um processo também onde nós devemos caminhar com Deus. É impossível ser santificado ou ser feito à imagem do Cristo se você não é um discípulo de Jesus.
Não há como você separar discipulado de santificação. Como é que você vai ser feito à imagem do Filho de Deus se você não segue os passos do Filho de Deus? É impossível. Então, sim, santificação, discipulado, depende da nossa vontade. E não é uma tarefa fácil. É um chamado a um grande desafio. E mesmo que você seja impulsionado pelo amor a Deus, e pelo amor que Deus derrama sobre nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, esse chamado exigirá de você um empenho e um grande esforço. Por isso que esse tema ele irá dominar no transcorrer dos 3 evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, as palavras de Jesus. E é por isso que esses evangelhos tratam tanto, retornam tanto a essa importância, a esse processo de ser um discípulo e a necessidade de um grande esforço, de uma grande dedicação para tal. Várias vezes, Jesus confrontou os seus seguidores a esse grande desafio. A esse desafio de uma vida cristã legítima, não de um admirador, não de um simpatizante, mas de um digno cristão, de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ou seja, um discípulo. Só que para uma vida cristã legítima, há 3 coisas aqui declaradas por Jesus Cristo nesse texto. E que são 3 declarações que se tornam um desafio. E que confrontam o homem que realmente deseja ser um discípulo de nosso Senhor. E essas 3 coisas estão declaradas aqui. Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Há quem diga que Jesus era batista, porque ele sempre usa 3 pontos. Portanto, dado ao grande desafio a que somos convocados, eu desejo analisar cada parte desse desafio para que nós sejamos verdadeiros cristãos, ou por assim dizer, verdadeiros discípulos de Cristo. Então, primeiro desafio: todo discípulo deve negar-se a si mesmo. Atualmente, o termo negação, ele é muito restrito no real sentido da linguagem usada aqui por Jesus. Geralmente, entendemos essa palavra renúncia como renunciar a alguma coisa, algo. Podemos considerar, por exemplo, a abnegação a algum prazer, né? Algum luxo, quando a gente está com restrição financeira. Desta vez nós não iremos passar as férias no Caribe. Vai ser no Haiti, mais pertinho, né? República Dominicana, o Adiel é um exemplo mesmo. Sempre Caribe, Caribe, Caribe. Eu disse para ele, cara, Caribe não está com nada. Né? Seja mais humilde, República Dominicana, quem sabe? Não, pastor, eu só vou em resorts, tudo incluso. Pois bem, você que sabe. Tomo posse, né, como se diz. Os irmãozinhos da eu recebo. Né? Abnegação, também podemos ter, por exemplo, quando dizemos, eu estou fazendo jejum de Netflix, o que é, na verdade, abnegação, não é jejum. Porque jejum é uma disciplina espiritual. Não é apenas estou deixando de fazer, estou ocupando o tempo que eu usaria para estar na presença do Senhor. Isso é abnegação. Abnegação, motivada por qualquer que seja o motivo,
é uma parte pequena do que Jesus está pedindo aqui. Muito pequena. Porque aqui Jesus está dizendo assim, ó, negue todas as suas vontades pecaminosas. Significa dizer não a si mesmo todos os dias e não em alguns momentos. Conforme Jesus aqui declara, negar-se, colocar a vontade de Deus acima da nossa em qualquer assunto e em qualquer momento. Significa dar prioridade absoluta à vontade de Deus em todas as esferas de nossa vida, o tornando o princípio regente de todas as ações que fazemos. Todas. Ou seja, é um desafio, porque ter uma vida de autonegação, de abnegação à nossa vontade, representa sempre, em todas as circunstâncias, sejam quais forem, agir conforme a revelada vontade de Deus em sua palavra. E é difícil. O segundo desafio que Cristo propõe a seus discípulos é: tome sua cruz. E a palavra cruz já traz em si um tom de desafio, né? Se fosse fácil ser um discípulo de Jesus, ele teria usado a outra palavra como pantufa. Reginaldo, quer ser meu discípulo? Pega a pantufinha aí e vem. Não, é cruz. O uso da palavra cruz, então, representa com autoridade o peso do sacrifício exigido de todo discípulo. Sim, peso. A vida cristã é uma vida de serviço e serviço sacrificial. De certa forma, queridos irmãos, a verdadeira adoração é aquela que está relacionada ao sacrifício de algo. Como o pastor falou ali, o que está ocorrendo agora? O que está ocorrendo hoje, domingo? 20 horas agora? Copa do Mundo, não está? Vocês estão aqui. Vocês podiam dizer, pastor, amanhã eu vou trabalhar a semana toda, né? Trabalho de segunda, sábado e tal. Hoje eu poderia, digamos, olhar o joguinho, dormir cedo ali, jantando, comendo aquele resto de churrasco. Você está aqui. Você pode dizer, não, eu amo estar no culto, ok. Mas para o mundo é um sacrifício. Por que Jesus elogia a oferta da viúva pobre? Porque oferta que não é sacrifício, não é oferta. É esse o entendimento de Jesus. Você pode vir com uma caixa de moedas de ouro e derramar assim, estou devolvendo, estou dando aqui de oferta tudo que me sobra. E um irmão vinha assim, tudo que tenho nesse momento é R$2. É sacrifício. Pastor, eu dizimo, eu oferto com alegria. Ok. Mas o serviço a que somos chamados, a adoração a que somos chamados, é aquela sacrificial. Porque é o exemplo que Jesus nos deu. O serviço dele foi sacrificial por nós. Não que Jesus Cristo, e não coloque em palavras na minha boca, esteja dizendo que, por exemplo, servir não é agradável, que adorar não é agradável. Ele não está dizendo isso. Mas que para o mundo e para nós, muitas vezes, vai exigir muito mais de nós do que a gente acha que a gente é capaz. O que Jesus está dizendo, queridos irmãos, é que na maioria das vezes, o seu discípulo vai ter que abandonar os seus desejos, suas ambições pessoais para servi-lo. Pode ser que descubra que o lugar onde esteja sendo chamado a servir, seja o lugar onde a recompensa será menor e o sacrifício será maior. Talvez o local que ele sirva, o prestígio seja nulo.
Ser um discípulo exige sacrifício de tempo, de prazer e, entre outras coisas, a fim de servir a Deus. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu já fiz alguns concílios nessa minha vida com candidatos ao ministério. E praticamente 90% deles, quando você pergunta assim, tá, mas você quer ser pastor? Eu digo, querer eu não quero, eu fui chamado. Não pense em você que o cara chega saltitante dizendo assim, você é pastor, que delícia. Não funciona assim. Muitos têm o privilégio de, desde muito pequeno, o Rafa é muito legal de ouvir a história dele, né? Desde pequeno ele sentia, mas a maioria tenta fugir como eu. É Jonas. Lesur, te chamei para o ministério, fui. E aí baleia engole, barco vira, confusão, tchu. Não adianta, você não foge. Aonde me esconderei, Senhor, de ti? No mais profundo mar, no mais alto? Não existe isso. Eu te chamei, eu vou te levar. Sacrifício. Mas é um sacrifício maravilhoso aqui. Você pode ter irmãos de luta, você pode se alegrar na alegria da sua igreja. Mas ser discípulo vai exigir sacrifício. Pode ser que você tenha que sacrificar o conforto do seu lar num dia frio, o prazer de uma visita num lugar bacana, em alguns casos, uma posição social de destaque para que você possa estar disponível a servir, seja ela uma demanda urgente ou não. Pode ser até, e chega ao ponto de você ter que sacrificar aquelas coisas que você tem por essencial. Sendo que ao fim você vai saber que o que é essencial nessa vida são as pessoas. O demais é bijuteria. Agora, eu sempre gosto de reforçar isso. Jesus aqui não está dizendo que você tem que ser um ativista. Mas para que nós estejamos dispostos a servir ao outro, em vez de servir a nós mesmos. Portanto, a vida de um discípulo é uma vida de muitas alegrias. Muitas. Nossa, como o Senhor é bondoso. Alegrias que são mas alegrias que muitas vezes são precedidas de sacrifícios daquele que serve. Tem um ditado popular que diz assim, não há almoço grátis. Não há almoço grátis, gente. O interessante é que Lucas, no Evangelho de Lucas, lembre-se que eu disse que todos os 3 evangelistas eles vão escrever a mesma coisa, o mesmo texto, mas Lucas, na sua aguda percepção, acrescenta no texto dele uma palavra, a ordem de Jesus. Ordem, não é pedido. Tome cada dia a sua cruz. Lucas escreve assim. Isso é muito importante, pois nos informa que não são os grandes momentos de sacrifício. Pastor, eu ajudei um monte na enchente, já tá valendo, ganhei crédito com Deus. Mas é uma vida de compreensão constante, de minuto a minuto, das exigências de Deus para nós em relação ao servir ao próximo que importa. É o coração disposto todos os dias, a todo momento, atento. Como seus discípulos, nós devemos estar atentos à dor das pessoas e sempre dispostos a servir em nome de Jesus. Sempre. Essa é a vida de um discípulo, onde nem tudo são flores. Por fim, devemos seguir a Jesus em obediência. Não podemos ser discípulos de Cristo se seguimos apenas algumas das suas ordens. Como Senhor que Ele é de nossas vidas, tudo aquilo que Ele declara como sua vontade deve ser obedecida. Devemos, portanto, lutar até sangrar
para manifestar uma obediência perfeita, entre aspas, a Jesus. Um grande teólogo, Abraham Kuyper, ele disse uma frase assim: não existe 1 centímetro da existência humana de todo ser vivente em que Deus, em sua perfeita soberania, não grite, é meu. Até quando você vai achar que algo que você tem pertence a você mesmo? Você é um mordomo, assim como eu, de tudo que você tem. Tudo, tudo. Tempo, recurso financeiro, recurso intelectual, recurso físico, material. Cite qualquer coisa. Tudo, tudo pertence a Jesus Cristo. Tudo é para Ele, por Ele, para a glória dEle. Você pode até dizer assim, bem, pastor, forte, mas sem Cristo nós somos mendigos. Sem Cristo, eu e você somos mendigos. Nós estamos completamente perdidos. Nós somos tolos, incompetentes, totalmente substituíveis. Mas com Cristo, nós somos declarados filhos de Deus, dignos do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua perfeição, dia a dia, sendo conduzidos por esse amor perfeito e maravilhoso, que nos encanta nos pequenos e nos grandes detalhes. Significa tudo. Recolhidos da sarjeta do pecado para viver num palácio de alegria e glória. É esse o chamado que a Bíblia declara. Antes perdido, agora achado. Antes morto, agora vivificado naquele que é santo e perfeito eternamente. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu não sei aqui, hoje com o advento da internet, as crianças já não brincam mais, né? Por exemplo, se você botar um berboquê aqui, tem gente que nem sabe o que é, né? Talvez alguns irmãos aqui que não queiram assumir a idade digam, pastor, eu não sei o que é. Você sabe, você não me engana. Mas tá bom, eu vou acreditar em você. Mas, por exemplo, quem nunca aqui brincou de sigo líder? Quem nunca brincou aqui? Né? É preciso seguir todos os comandos que o líder faz a qualquer momento. Por mais ridículo que seja o comando. Você tem que seguir. O engraçado é isso, né? Tem gente muito imaginativa. A vida cristã, meus queridos, é assim também. Tirando, claro, que o fato que Jesus, e nenhuma das suas vontades é ridícula, como na brincadeira. Mas a ideia é essa. Siga Jesus. O que ele faria agora? Eu vou fazer. O que ele faria agora? Eu vou fazer. Nossa vida como seus discípulos deve ser uma constante, a todo momento, pela busca por seguir nos mesmos passos dele. Servindo como ele serviu a Deus o Pai. Lembrando que servir assim levou Jesus Cristo para a cruz. Nós devemos obedecer em nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Nada menos que isso. Onde estivermos, somos seus imitadores, agindo em obediência à sua vontade, que, como é declarada, é santa e perfeita, repleta de amor, repleta de graça, repleta de misericórdia. Não é algo frio, é algo saboroso de ser vivido, que te traz alegria. Essa é a vida de um discípulo. Uma vida tomada de muitos desafios, dentre os quais negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir em obediência a Cristo.
Que grande desafio somos chamados. Como disse antes, sem Cristo somos nada, mas em Cristo somos tudo. Então, não desanime, meu querido, se até agora você tem sido mais um seguidor, um simpatizante do que um discípulo. Não desanime. Coloque o seu coração arrependido diante do trono da graça e tenha plena certeza que Deus vai te renovar. Porque estamos nesse desafio sempre sendo fortalecidos e sustentados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Depende da nossa vontade, mas não depende de nossas forças, entenda isso. Lembre-se que antes de nós, Jesus Cristo negou a si mesmo. Antes de nós, Jesus levou sua cruz. E antes de nós, Jesus Cristo foi perfeitamente obediente à vontade de Deus. E tudo isso para que hoje, do seu trono, Ele olhe para nós e possa dizer com grande alegria: eis os meus filhos amados em que me alegro. Você quer ouvir isso? Ou você quer fazer parte do rol que entristece o Espírito Santo? Você tem uma ambição? O irmão Adiel tomou posse da ida ao Caribe, eu falei, já nem sei mais, eu não conheço. Eu quero que você tome posse nessa noite desse desejo. Eu quero ser um legítimo discípulo de Jesus Cristo. E nada menos do que isso. Senhor, eu não negocio outra alternativa. Eu quero que o Senhor me guie. Eu sei que vai ser duro. Eu sei que vai exigir sacrifícios de mim. Mas é isso que eu quero, Senhor. Eu quero que o Teu nome seja santificado todos os dias. Aonde eu estiver, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja na rua, no supermercado, Senhor. Eu quero que olhe para mim e vejam a Tua graça se manifestando na minha vida. É isso que eu desejo, para mim e para você. Agora cabe a nós, depois de confrontados com a palavra de Deus, seguirem seus caminhos e ao fim desfrutar da alegria maior de sermos discípulos de Cristo todos os dias e não apenas quando é conveniente. Que Deus, em seu poder e graça, nos conduza nessa vida como seus legítimos discípulos. E como eu gosto de dizer, toda a glória seja de Deus. Vamos orar? Santíssimo Pai, nós te rendemos glória, Senhor. Exaltamos e louvamos o teu nome por tua graça e misericórdia. Quem somos nós, Senhor, para sermos alcançados por ti? Antes éramos teus inimigos, blasfemos, Senhor. E tu nos acolheu em teus braços com misericórdia e graça. E nos chamou de filhos, Pai. Nos encheu do teu Espírito Santo. Nos deu a capacidade que nem conhecemos, Senhor, de tão grande que é. Queremos experimentar, Senhor, do teu poder nos nossos dias. Queremos amar como Cristo amou, obedecer como Cristo obedeceu, Senhor. Sabemos que não serão apenas campos de flores, haverão espinhos também, pedras no caminho, mas mantenha a nossa cabeça erguida, olhando, Senhor, para a linha de chegada, nos alegrando, Senhor, porque um dia chegaremos lá. Não peço para meus irmãos, Senhor, que eles não tenham cicatrizes quando chegarem diante de Ti. O que eu te peço é que cada cicatriz que eles tenham conte uma história de vitória e de graça nas suas vidas. Pai Santo, nos abençoa por amor ao Teu nome, por fidelidade às Tuas promessas, não porque somos dignos, mas porque Cristo é digno em nosso favor. Obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que ora a Ti. Amém.